Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que fala de carreira, liderança e empreendedorismo. Hoje eu tenho uma convidada também especial, assim como do conteúdo que a gente traz para vocês. Ela é diretora de pessoas e operações da Competition e tem uma vida com um mix muito interessante de esporte, gestão e pessoas. A minha convidada é a Flávia Brunoro. Flávia, super bem-vinda ao Café com Sal. Um prazer ter você aqui. Obrigada, Fábio. Muito bom estar aqui também. Imagina, o prazer é todo nosso. Me conta uma coisa, você é capixaba? Eu sou. É? Sou capixaba, mas eu já tô metade da minha vida aqui, né? Sim. Mas amo a minha terrinha, toda a família tá lá. O que o capixaba tem de diferente? Eu sei que o Brasil é um país continental. Cada Sim. região tem suas peculiaridades. Mas assim, o que você identifica de cara num capixaba? Bom, a praia, né? Eu acho que tem um acesso, né, mais acessível, né? Na minha visão, assim, de quando você vai... sei lá, quando eu vim para São Paulo, né? Tudo São Paulo você tem que, né? Agenda, horário. Acho que em Vitória não. Eu lembro que aqui, quando eu cheguei, eu adorava dar carona para todo mundo, né? Mas aí eu entendi que ninguém dá carona para ninguém aqui, porque você não sabe para onde você vai, né? E lá, é super fácil, você bate na porta da casa das pessoas e dá carona para todo mundo. Então eu acho que tem um pouco de uma... eu acho que a moda, eu gosto, assim, sabe, da moda. Tudo que eu uso é de lá. Ah, é? Mas tem uma Tudo. coisa peculiar da moda de lá? Uma coisa Não, praia é um misto também, né? de praia com BH, assim, sabe? Com Minas, que é uma coisa mais elegante, eu acho. E a coisa do Rio mais praiana. Então, acho que Vitória traz um mix. Olha que E eu legal. adoro isso. Entendi. Adoro. Então você conserva isso em você mesmo estando aqui. Total. Tudo eu faço lá. E você volta para lá muito? Eu volto, meus pais estão lá, então quando dá, eu vou para lá. Quais que eram teus sonhos ali de infância, né? Você hoje é uma executiva reconhecida, uma pessoa que tem um nome importante no teu setor. Quais eram teus sonhos de criança? A pequena Flávia, com o que ela sonhava? Olha, eu sonhava em ser um atleta, né? Já desde cedo. Já desde cedo. Meus pais me colocaram para nadar quando eu tinha 3 meses. Hoje em dia isso é normal, mas naquela época, não. Então eu sempre fui muito agitada, assim, e foi uma forma, acho que o esporte sempre teve em mim. E eu, assim, então, assim, a questão do atleta... E, puxa vida, assim, eu queria... Eu sempre quis trabalhar com pessoas, assim, sabe? Eu gostava de juntar amigas, de fazer uns presentes diferentes, sabe? De ver como que a gente surpreende o outro. Essa coisa do surpreender o outro sempre teve, assim, sempre com minhas amizades. Eu era aquela assim, e aí, o que a gente pode fazer de dar de presente para uma pessoa? O que a gente pode... Por exemplo, tinha um aniversário, esse aniversário de fulano ou fulano não pode passar em branco. Exatamente. A gente precisa fazer alguma coisa. E você que organizava. Eu criava muita coisa. Você meio que era o elo da turma. Você tinha já essa característica. Sim. Você acha que isso, de certa forma, foi uma escola ali primeira para você se ver como gestora, esse interesse em pessoas do ponto de vista corporativo também? Eu acho que foi. Eu vejo que... Eu acho que mais esse lado... A minha conexão humana, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de muita escuta, sabe? Aquela amiga que, né, que fala muito, né, que fica, sabe? Aquela que ouve mais. Sempre fui, e ao mesmo tempo de surpreender, sabe? De fazer algo que eu acho que vou tentar resumir, assim. Eu acho que eu sempre gostei de fazer com que o outro se sentisse especial, entendeu? Então, eu tentava identificar qual que era, sabe, o ponto forte, o talento que aquela pessoa tinha, e eu fazia aquilo aparecer, sabe? Eu sempre busquei isso sempre teve em mim, assim. E eu acho que hoje, né, nós somos o que nós praticamos, né? Então, como eu fiz muito isso, eu acho que eu tenho isso muito forte em mim. Foi isso que te levou a estudar psicologia, primeiramente? Influência dos outros, uma vontade tua de conhecer mais a dinâmica do ser humano, o que foi?
Eu sempre gostei, sim, de conhecer como a gente funcionava. E claro, olhando para mim, né? Por que eu tenho alguma reação negativa, positiva? O que me faz agir desse jeito? Então, isso sempre me cativou. Até por ver as diferenças, né? Nossa, eu sou desse jeito, o outro é de outro jeito. Como que é isso, né? Então, esse lado sempre foi muito. Isso foi o que me motivou, né? Que foi uma das minhas formações. Mas aí eu tenho esse outro lado muito prático, muito prático. Então, assim, vamos lá, vamos resolver, entendeu? E eu sei que às vezes as coisas de pessoas não se resolvem assim, né? Tudo tem aquela frase famosa, né? Ao seu modo, ao seu jeito e ao seu tempo. Quando a gente transporta para o mundo dos negócios, às vezes não dá para esperar tanto, né? É essa combinação que você tem. Exatamente. Então, eu saía desde o curso de psicologia, sabe? Aquela tudo em círculo, né? Na roda, e vamos discutir. E de repente eu ia para administração, né? Tudo as cadeiras, vamos lá, né? É o analítico. Completamente diferente. Então, assim, são os dois lados, mas eu acho que esses dois lados existem muito fortes em mim. E eu acho que... E hoje, muito interessante, porque hoje eu vejo que eles estão tão fortes quanto no momento da minha escolha. Sabe? A psicologia está surgindo muito forte, assim. Ela acabou sendo um instrumento para o meu trabalho como, né, na administração e tudo, mas hoje ela tá ressurgindo, assim. Você sabe que é um depoimento interessante teu, que assim, a gente trabalha com carreira, né? Eu e você, inclusive. E a gente vê da dificuldade cada vez maior. A gente também passou por isso de certa forma. Talvez tenha sido um privilégio teu, muito mais um privilégio do que uma escolha. Mas você se dá tempo de entender quem é você e o que você gosta. Eu estou dizendo pelo fato de você ter feito 2 faculdades. Hoje há essa loucura, dessa aceleração, né? A gente vive muito isso. E com 17 anos você já precisa ter definido para onde você vai, o que você vai fazer, do que você vai viver, qual que é o teu mercado. Hoje em dia você tem um elemento de empreender também. Se você também não empreende, né? Sim. Você está um pouco de fora, como é que é assim? Eu brinco com o empreendedorismo como sintoma. Todo mundo tem que ser empreendedor de alguma coisa. É um desespero. E as pessoas não se dão o tempo de entender que eles têm ainda pouca idade. Uma esponja, né? Um cérebro esponja para aprender tanta coisa, para se autoconhecer. E aí começar a seguir essa trilha. Você teve essa oportunidade, de certo modo, né? Por ter feito 2 faculdades, num ritmo em que você pôde se respeitar. Me dá essa impressão, pelo menos, conversando contigo. Eu acho que sim, Fábio. Eu acho que acho que esses 2 caminhos, né? Às vezes, quando a gente olha para trás, parece que tudo é uma linha reta, né? E não é. Você vai aprendendo. Eu fiz uma formação em psicanálise, mas aí eu fui vendo, poxa, né? Dá certo aqui, não dá. Então você aprender, você dar esse tempo para você entender o que tem a ver com você. Eu acho que esse é o grande aprendizado, né? Eu tenho 2 filhos hoje. Eu tenho o Gabriel, que vai fazer 20, e a Mariana tem 16. Então, assim, não é o que o que conecta com você, né? Então, na época, quando eu tomei a decisão, na verdade, eu queria fazer ainda educação física. Então, eu queria fazer as 3 coisas. Mas foi uma reflexão muito, muito voltada para que eu acreditava que eram os meus talentos. Muito isso, é muito básico, parece, né? Quando eu falo para você, eu gosto de pessoas, eu gosto de resolver problemas e eu gosto de esporte. Mas essa era eu e sou eu até hoje. Eu me reconheço. Claro que eu mudei bastante, né? Mas a minha essência, aquilo que, quando você pergunta, né? Desde pequena, o que você se conectava, era com isso. Então, o esporte me motiva, me enche os olhos, né, resolver problemas, ajudar os outros e entender o outro, né, ajudá-los a se entender e fazer com que o outro se sinta especial, porque isso vai fazer com que ele, né, faça mais. Assim. Então, acho que você está conectado com o que você tem, e não que tem que fazer, porque tem que... Tudo bem, tem o que dá dinheiro, a profissão que dá dinheiro, mas... então, eu sempre busquei isso, sabe? Olha, que se tiver que ser meu, que venha, que se não tiver que ser,
não venha, sabe? Eu tive ótimas, grandes, na verdade, né, vamos colocar oportunidades de empresas grandes. E falei não, porque eu ouvi muito, né? Esse o meu que eu acreditava que era a minha essência, assim, onde eu posso contribuir, ajudar. Então, hoje eu falo de uma forma mais elaborada isso, mas era muito simples, mas eu segui, eu acho que essa simplicidade, sabe? Porque era o que eu tinha e eu falava assim, nossa, eu não vou fazer algo porque, sabe? E respeitou o teu instinto, né? Que é algo que é muito importante. Às vezes a gente esquece de se conectar com isso. Exatamente. Veja, então se a gente fala desse universo do esporte, né, que está sempre presente na tua vida, das pessoas e da gestão ou da administração. Você ali jovem, se transportando pela primeira vez para o mercado de trabalho, nem sempre a gente consegue combinar as três coisas, pelo contrário, né? Sim, Na maioria das vezes não. Como foi esse teu começo de trajetória? Foi... agora você me fez a pergunta, eu lembrei, quando eu trabalhei durante um bom tempo na PricewaterhouseCoopers, né, uma grande empresa, foi a minha escola de vida, assim, e eu lembro que quando chegava as minhas férias, em uma das férias, por exemplo, eu fui para uma corrida de aventura na Patagônia, 5 dias de prova, né? Então, só que antes tinha, né, o antes e depois, ou seja, fala assim, Flávia, você vai tirar suas férias para você fazer essas coisas loucas que você faz, assim, mas tudo na boa, assim, você tá, né? Como assim? Então, mas é isso, né? Eu tentava encaixar ali, mas eu acho que o esporte nunca foi um limitador, nunca. Eu acho que ele só é como se fosse ali a minha potência, sabe? E eu acho que até hoje eu me reconheço muito nesse lugar. Acho que muitas das coisas que eu aprendi, né, desde se a gente for falar na psicologia, né, ou na liderança das relações humanas, uma corrida de aventura, se fica 5 dias, né, essa prova que a gente fez, o desafio de Los Volcanes, eram 5 dias, eu dormi 5 horas, foi uma das primeiras provas. Então você está em equipe, 4 pessoas, 3 homens e uma mulher. Cara, você entra no seu estresse máximo, né? E assim, você conhece o bom e o ruim de todo mundo, sabe? Assim, você no seu limite. E você se respeitar, porque você está ali, né? Você se ajudar. Então, foi uma grande escola. A corrida de aventura foi uma grande escola na minha vida. Então, eu vejo que o esporte em si, ele nunca foi uma limitação. E também a psicologia de administração, né? Na própria Price, quando eu acabava pegando os projetos maiores, que a gente chamava de guarda-chuva, porque era vamos ver a estratégia, revisar a estrutura, até pessoas. Então, eu pegava toda a linha, né? Então, eu senti que isso era um diferencial na minha carreira. E muitas coisas que eu testei de conhecimento na teoria, eu testei muito no esporte. Muito, assim. Teve vou contar aqui um episódio, né? Quando começou a surgir o coaching, né? Mais forte. Falei, bom, deixa eu entender o que é isso. E eu fiz o curso com o Tim Gowrie, que foi o precursor do coaching, né? E ele veio no esporte, no golfe, no tênis. E quando ele apresentou uma fórmula que ele acreditava, né? Que é o desempenho é igual ao potencial menos as interferências. E aí eu olhei para aquela fórmula e eu falei assim, bom, a princípio ela, né, faz sentido. A gente fala muito, né, de usar os pontos fortes e vamos em frente. Mas ele falou assim, olha, a gente tem que reconhecer as interferências, né, o que interfere no meu resultado. Porque como uma fórmula, se eu reduzo as interferências, eu aumento, né, e invisto, porque geralmente a gente treina, a gente estuda, faz curso, ou seja, para aumentar o potencial. Mas a gente não olha as interferências. E eu falei assim, eu vou testar isso no esporte. E eu estava querendo fazer um meio Iron, né? Era um dos meus sonhos. Eu falei, bom, então eu vou fazer. O que pode ser uma interferência para mim? Aí eu falei, bom, o frio. Eu sou muito friorenta. Então, só de pensar que eu vou sentir frio, eu sinto, né? Na Patagônia era uma questão. Eu tinha que me cuidar bastante, que isso, em alguns momentos, reduziu a minha performance.
Então é frio, eu não vou para um lugar onde eu vou sentir frio. A outra, assim, para ficar mais leve, eu não ficar aquele clima de competição e eu ficar mais tranquila, eu vou pegar um lugar que tem algum significado para mim, que aí eu alivio o estresse, assim. E a outra é a bike, né? A bike, se acontece alguma coisa com a bike, eu não vou conseguir, pneu e... Eu falei, bom, vou fazer conhecer um pouquinho, o mínimo de mecânica. E eu falei, eu vou humanizar minha bike, né? Eu vou dar um nome para ela de Gama, é Gabriel e Mariana. Aí eu falei, eu vou conversar com ela como se ela fosse minha amiga, que nada vai acontecer. Aí, bom, resultado, eu escolhi Cozumel. Né, o meio Iron de Cozumel, porque lá não importa a estação do ano, tá sempre calor. Aí você vai àquela piscina e Cozumel foi o lugar onde eu passei minha lua de mel. Então tinha uma conexão pessoal. Tinha uma conexão. Então eu cheguei lá, a gente já lembrando, tudo ficou mais leve, sabe? E aquele calorzinho bom, para mim isso é ótimo. E eu com a minha gama lá, né? Vamos lá, vamos juntas. E fiz a prova, Fábio. Acabou a prova, fui pro hotel, tava lá, tinha acabado de tomar banho, coloquei minha roupa pra gente sair, meu marido ele também fez a prova, e pra gente sair, ele vira e fala assim, Flávia, você ganhou a prova. Eu falei, como assim? Você ganhou a prova, na sua categoria, a mais forte, era a maior, você ganhou. Eu falei, mas como não? Não, Renato, olha aí, Flávia, você ganhou. A gente tem que correr pra premiação. A gente chegou lá e eu tinha acabado de anunciar, porque o primeiro ganhava o direito para o mundial na Austrália, e eu não estava lá. Perdi, aí a americana ficou em segundo lugar, estava lá e ficou com a vaga. Peraí, como é que é? Você perdeu o prêmio porque você não estava presente? Porque eles chamam, né? Chamam assim, olha, primeiro lugar e tal. Aí eu não estava lá. Aí eu cheguei para o pódio. Sim. Aí fui pro pódio, ganhei meu troféu, mas eu não ganhei, eu perdi a vaga pro Mundial da Austrália. Que loucura! Você vê no pódio, tá eu de vestido, salto alto, porque eu tava pronta para sair. Vocês estavam indo jantar. Tava indo jantar. E ele foi ver os resultados e achou isso daí. E falou, Flávia, você ganhou a prova. Como era a corrida, você não era assim, você sai daqui e chega, você perde a noção de quem tá na frente. Não é ponto A pro ponto B, assim, sim. Exatamente. Então, eu cheguei e não sabia. Então, assim, eu testei, sabe? Eu cuidei de todas as interferências. Cara, é isso, eu ganhei a prova. Para mim foi muito forte isso, sabe? Foi assim, eu vi o quanto que isso funciona. Então, hoje, no meu trabalho como líder, eu falo muito para ver assim, claro, quais são os talentos, quais os pontos fortes, vamos lá, mas assim, o que pode impedir de você conseguir o que você quer? O que pode dificultar? O que você sente que dificulta? Essa pergunta, ela é muito importante para você, né, para quem está ali liderando, fala assim, puxa, às vezes eu não estou vendo. E eu fiz agora, eu estou lá na Competition, a gente estou com uma mentoria de novos líderes e eu estou fazendo com eles. E eu fiz essa pergunta, porque eles falaram, eu quero ser um líder tal. Tá bom, o que pode ser uma interferência? Né? O que pode dificultar você atingir esse sonho de ser esse líder? E aí aparece, olha, eu tenho medo de errar, medo de fracassar, então muitas vezes eu procrastino. Então eu tenho uma ansiedade muito grande. E assim, uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande, ou quando você não está bem emocionalmente, você não é um bom resolvedor de problemas. Então, como que eu lido com isso? Né? Então, eu acho que abre espaço, sabe? Para você realmente se conectar e ajudar. Porque senão você finge que está tudo bem, né? Está tudo bem, e aí finge, vamos desenvolver, vamos dar curso, vamos dar treinamento. Mas e aí? O que pode reduzir, né? O que pode... E aí eu vejo espaço onde eu consigo ajudar. Então, assim, o esporte, voltando nessa pergunta, eu acho que o esporte, ele nunca... eu acho que eu consegui equilibrar muito os três, assim, sabe, na minha vida. Espetacular o teu depoimento, porque nem sempre a gente tem uma história dessa, entre aspas, paralela, né? Não só para documentar, mas para imprimir na gente de que o método funciona. Sim. E poder levar isso adiante com os outros. Hoje você está numa cadeira, quer dizer, você está numa das redes mais conhecidas de academia do Brasil.
uma posição de liderança importantíssima, continua lidando com gente, continua lidando com processos, com tomada de decisão, com a administração do negócio em geral. Como você chegou a essa cadeira? Porque, assim, de fato, nessa cadeira você conseguiu conectar, fora a família, vamos brincar assim, apesar de que tem um lugar também especial no coração a tua atividade, as tuas principais paixões. O esporte, a gestão e as pessoas. Sim. Como é que isso aconteceu na tua vida para chegar nesse nível de entrosamento, trabalho, paixão, vida ao mesmo tempo? Tá, foi... Bom, foi uma grande mudança de carreira, né? Eu estava na Price e estava no melhor momento da minha carreira lá. É sempre assim, né? Exatamente. Você está bem, está feliz, satisfeita, tá crescendo, crescendo. Todo mundo olhando para você, te oferecendo posições novas, oportunidades aqui e acolá, e aí vem. Exatamente. Aí fiquei grávida, né? E hoje eu olho para trás, tudo tinha que ser exatamente como foi, né? Então, assim, não foi aquela... foi uma gravidez ótima, mas no finalzinho... Aí eu tive aí umas complicações, o Gabriel nasceu antes. E como eu estava aqui sozinha, né, sem a minha família toda em Vitória, claro que meus pais trabalhavam, então não podia ficar comigo muito tempo. Então aquilo mexeu muito comigo, né? Mexeu... E ser mãe é aquilo, você vai estudando tanta coisa, de repente você fala assim, nossa, eu não sei nada disso, né? Eu tinha vontade de vir com a enfermeira para casa e falar, me ensina um pouco, mas... então aquilo mexeu comigo e eu falei, como que eu vou, né? Que tipo, então a gente pergunta que tipo de líder quer ser, que tipo de mãe eu quero ser. E eu olhava e aí eu acho que eu fui criando esse lugar, né? Esse papel, né? E aí eu vi que, né, a Price, cara, ela foi maravilhosa em tudo na minha vida, mas você tinha, né, atendia clientes, eu não sabia nunca em qual cliente você ia estar. Você é prestadora de serviço. Exatamente. Então, podia estar, como eu estava no exterior, podia estar em outro estado. Então, eu fiquei, como que eu vou fazer isso, né? Então, eu até cheguei a ficar um tempo, né, no RH da Price mesmo. Então, eles foram muito bacanas comigo. Mas eu sentia que ali, né, eu sabia que o meu potencial para atender cliente era bom, né? E a gente ia ver como que eu ia ficar até então. E nesse processo eu treinava na competition, eu fazia as provas de aventura e uns amigos falaram assim, Flávia, veja se a gente consegue, né, um patrocínio. E foi quando eu fui conversar na competition com a gerente de marketing, apresentar uma proposta. E no final da reunião, eu virei para ela e falei assim, nossa, o meu sonho era trabalhar com esporte. A gente está aqui, né, olha, até tarde da noite, mas nem parece, né, é tão leve, é tão legal. E eu olhava para os educadores físicos, assim, eu, por exemplo, eu não lembro tanto dos meus professores de escola, mas eu lembro dos professores de educação física. Olha só, tiveram mais impacto. Exatamente, de natação, sabe? Então, eu sempre admirei eles, assim, sempre. Aí, bom, eu falava assim, nossa, cara, seria um sonho. E ela, 2 semanas depois, ela me liga e fala assim, Flávia, um dos donos quer dividir a gestão e eu lembrei de você. Você não quer vir conversar? E aí foi quando eu fui. E aí, assim, naquela conversa com ele, eu acho que teve toda a conexão, né? Eu vi todos os meus sonhos sendo realizados ali, né? O início, talvez. Porque exatamente essa é a outra ponta que faltava. Então, apesar de eu já ter tido ali propostas, né, mais glamourosas, eu falei, nossa, eu acho que é tudo que eu queria, né? Você trabalhar. Pensou 2 vezes? Tá dando Não impressão pensei, que não pensei. Eu só não falei ali para ele naquele momento, porque eu falei, não, calma, eu vou falar, né? Vou ponderar em com casa, meu marido, exatamente. Conversar com mais alguém. Mas eu já tinha certeza, sabe? Eu já tinha certeza de que seria o meu lugar. E aí vim, estou há 18 anos na competition, 18, muito feliz. E aí lá eu tive, né, onde eu tenho a oportunidade de colocar tudo em prática, sabe? Colocar o que eu vi, o que eu imaginava. Eu passei por grandes, né, multinacionais, onde eu via ideias brilhantes que não
conseguiam ser colocadas em prática. Vi também práticas que, né, poderiam ser, né, aperfeiçoadas. Então, eu consegui ter um terreno fértil. Sem pensar assim, eu lembro que as pessoas faziam, mas tipo uma academia, isso tudo, né? Eu lembro que coloquei sistema de gestão de competências, programa de talentos, programa de formação de líderes, sabe? Criei o café com a diretoria, programa magia, eu fiz tanta coisa, né? E eu não imaginava assim, não, aqui é só uma academia. Não, aqui é um lugar de gestão, eu tenho 400 pessoas. Claro. Né? Quando você chegou nesse ambiente, desculpa te interromper, você obviamente vinha de um ambiente sofisticado em todas essas questões, né? Ferramentas que você vinha trabalhando há anos, né? Gestão, mentoria de executivo, desenvolvimento de equipe, competências a serem desenvolvidas, rollout de programas, etc. e tal. Te assustou, entre aspas, eu digo até, ou te surpreendeu quando você chegou nesse ambiente e falou assim, nossa, além de ser um espaço bacana no qual eu gostaria de trabalhar pela minha conexão com o esporte, tem muito a ser feito? Olha, aí eu vou colocar que eu acho que o que realmente fez a diferença na minha decisão também, além do esporte, foi que, assim, por mais que eu amei trabalhar na Price, acho que foi, de novo, a minha grande escola, eu vi culturas diferentes e tudo, mas eu sentia muita falta da prática, da implantação. Você pegar ali do zero e construir aquilo. Sabe, assim, teve um projeto, porque não são todos os projetos, né, que a empresa faz, eu quero a implantação. Então, você tem toda, né, a reflexão, toda a parte de estratégia e tal, faz o rollout, mas assim, ficar ali no finalmente, não. Então, teve um. E para mim, foi incrível, sabe? E eu lembro que eu tive ali um depoimento, né, de uma que fala assim, nossa, finalmente eu encontrei, né, alguém estava se referindo a mim, assim, que geralmente a gente pede a decoração, né, fazer uma mudança na casa e sugere a decoração da casa inteira, e eu tive só um quarto resolvido. Sim. Sabe? Então, ali eu vi que eu tinha uma capacidade de fazer as coisas, né, de fazer acontecer, de colocar em prática, que era justamente o que faltava. E eu acho que esse é um grande, né, um grande ponto meu, assim, acho que eu sou muito direcionada a fazer acontecer, sabe? Eu não sou a ideia bonita, eu acho que eu tenho grandes ideias, eu acho que eu tenho as minhas ideias, eu não sou aquela de ideias, eu sou ideia prática. Sabe, assim, vamos colocar, né, vamos fazer ali, vamos pensar em algo e fazer acontecer. Que efetivamente vai ter um impacto positivo no negócio e nas pessoas. Exatamente. Olhando como usuário, né, quer dizer, de novo, e de curioso, né, a gente olha para o mercado de academias e pensa assim, poxa, há um grande desafio do ponto de vista de modernização de equipamento, isso entre aspas é fácil. Claro que não é fácil, porque você precisa de capital para isso. Eu imagino que sejam equipamentos até que são importados, a gente tem questão de dólar e tudo mais, então é um desafio para qualquer empreendedor em qualquer setor, esse tipo de coisa. Mas isso, entre aspas, é fácil, né? À medida em que você tem equipamentos modernos, você fica, de certa forma, atrativo, em bons endereços, uma estrutura grande, né? Que possa abrigar as pessoas com conforto, etc. e tal. Quando eu converso contigo, eu percebo que, na verdade, a gente está olhando muito mais para a percepção de serviço do que para cimento, tijolo e equipamento. Sim. Né? É aí, de fato, a grande característica da tua gestão? Quer dizer, a tua assinatura está muito aí? Acredito que, assim, o ambiente, porque o ambiente é algo que às vezes não dá, que é a cultura, né? É o que as pessoas mais sentem. Às vezes elas não conseguem entender o quê, né? Mas são as pessoas. Consegue colocar em a conexão, palavras, né? exatamente. Porque, né, cultura, às vezes fica uma coisa tão assim, é a mesma coisa em ambiente, mas é o quê? É o fator humano, né? É o fator humano que faz a diferença. Então, quando a gente fala que a gente não está ali para ver músculo, né? Também. Mas para ver o que aquela pessoa deseja, o que move aquela pessoa, por que ela está ali, né? Por que ela tomou aquela decisão de ir para a academia naquela hora? Ela pode ter deixado o filho, pode ter deixado o marido, pode ter, né? E vindo para cá, para ter uma experiência ali, né? Ou para simplesmente esquecer dos problemas. Então, assim,
tudo isso precisa ser considerado para a pessoa querer voltar, né? A gente volta para o lugar que a gente gosta. Sim. Então, a gente sabe o quanto que o hábito da atividade física não é fácil. É que eu amo atividade física e eu acho que eu, no início, esse foi um grande aprendizado para mim, porque quando eu entrei na gestão, eu certamente devo ter tomado decisões erradas, porque a minha visão era de que todo mundo gostava de atividade física como eu gostava. E acho que esse é o nosso o grande, né, a armadilha que a gente tem, a nossa visão de mundo. Então a gente toma as decisões com base nela. Então eu achava que as pessoas gostavam e aí eu fui vendo que não, né? E na verdade as estatísticas mostram que não. A maior parte das pessoas, a gente vê aí a obesidade, o sedentarismo, as pessoas estão lá, muitos porque o médico mandou, porque então como que eu transformo esse tenho que para um quero vir, uma experiência, né? Legal. Exatamente. Eu tenho que ir para a academia. Não, eu quero ir, eu quero encontrar as pessoas, eu quero cuidar de mim. Então, a gente ter pessoas ali que tenham esse olhar, né? Eu falo muito da transformação de vidas. A gente criou um programa na Competition, a Magia Competition, que para todo colaborador que entra, a gente dá uma varinha mágica. Na verdade, é uma varinha de madeira. Mas que a gente fala que a gente acredita que ele tem o poder de transformar vidas. Então, para já tangibilizar aquele lugar dele, né? É um lugar de fazer diferença. Mas só que o nosso segmento, Fábio, ele tem um ponto que muito desafiador. Desafiador. Tá? Por quê? Porque muitos profissionais de educação física trabalham em vários lugares. Então, dou aula num estúdio, num condomínio, num estúdio aqui, numa outra academia. Como que eu faço para que quando ele abre a porta da Competition, ele sabe o que se espera dele? Não só a camiseta, né? Exatamente. Vestir aquela cultura mesmo. Exatamente. Então, eu vejo que a cultura ela tem que ser muito forte. Em todos os ambientes, em todas as organizações é importante, sim. Mas, assim, no nosso segmento, ela se torna peculiar e mais relevante, porque ele tem que saber que quando ele entra ali, ele é um transformador de vidas, né? Então, por isso que a gente criou esse programa. Então, toda vez que uma pessoa, né, um cliente, ele dá um depoimento, ele fala, a gente tira foto, ele tem estrelinhas sabe? Tudo para significar, para mostrar para ele que ali é um outro lugar, né? E que a gente preza por isso. Então, é um trabalho, por isso que eu falo assim, não basta a intenção. Você tem que criar um programa que faz com que aquilo aconteça. É o lastro daquilo tudo. Exatamente. Então, eu criei o programa Encanto, onde assim, você vê um colega fazendo uma coisa legal, escreve uma carta, escreve um cartão. Então, isso acontece, sabe, ali no dia a dia. Para eles praticarem vou olhar não é só o que é trabalhar em equipe. Às vezes é bonito falar trabalhar em equipe, mas tá bom, como que você coloca isso em prática? Então, às vezes é com ações, assim, puxa, eu vi o Fábio fazendo isso com o fulano, eu vou lá e vou escrever, e vou dar o cartão. Então, aquilo, né, reforça aquele comportamento que é positivo. Então, a gente vai fazendo muitas coisas, muitos programas para que a gente faça com que o nosso fator humano ele seja relevante para a experiência do cliente, né? Então, eu até sou coautora de um livro que é o primeiro livro de gestão de experiência do cliente em gestão de academias. Que legal, né? Comenta Agora dele porque a gente vai divulgar aqui. Então, o nome de gestão é experiência do cliente em gestão de academias. Ele agora acabou de sair a versão, teve a versão em espanhol e agora em inglês. Que legal. Tá na Amazon. Repete o nome de novo que a gente vai colocar na tela. Gestão da experiência do cliente em academias. Gestão da experiência do cliente em academias. Que legal. Muito legal. Então, tem várias pessoas, autores falando, e eu falo das soft skills, né, das habilidades socioemocionais, comportamentais. Então, é esse lado, né, do olhar humano das pessoas para que isso aconteça. Então, as duas vertentes do cliente e colaborador. Você deu um depoimento muito legal e fortíssimo, que é o seguinte: a gente, quando tem um approach com o trabalho, ou chega num ambiente, a gente chega, de certa forma,
com a lente, né? Ou com a lente com a qual a gente escolheu ver o mundo, né? O nosso lugar de fala, o nosso lugar de visão, aquilo que nos construiu, a nossa ética pessoal, a nossa maneira de ver o mundo, né? E eu vejo, a gente vê no ambiente de recrutamento, que você obviamente tem uma trajetória nisso também, e de mentoria, que se fala obviamente muito, e graças a Deus a gente tem evoluído, né? Em questões de diversidade, de inclusão, de gênero, raciais e etc. Mas a gente pouco fala da diversidade comportamental, que é uma diversidade importantíssima. E você dá um depoimento disso aqui. Quando você chega como gestor, a gente, né, a neurociência explica, né, a gente tende a se aproximar dos iguais. É normal, sim, faz parte da natureza. Né? É o bicho que a gente é. Não é por isso que a gente não pode evoluir e ser melhor que isso e superar essas barreiras naturais, ou esses elementos naturais, eu não diria até barreiras. Você como gestora, Flávia, e todo mundo tem a tendência a buscar os iguais também, quando vai contratar para si, montar suas equipes, etc. e tal. Hoje, obviamente, você é um ser evoluído nesse sentido. Quando você atrai pessoas para a tua equipe, né, ou quando contrata ou busca colaboradores para trabalhar contigo, que tipo de competências você vê que são fundamentais para que dê certo no negócio que você está e com as características que você tem como líder? Lembrando que todo mundo precisa ter aderência à cultura, competition, sim, isso é básico, né? Princípios pessoais e profissionais, mas do ponto de vista de competências, o que te atrai nessas pessoas? Olha, eu até me coloco nesse lugar de trabalhar com pessoas diferentes, né? Porque realmente a gente amplia a visão, é necessário. Mas eu busco, assim, a empatia para mim eu acho que é uma das competências muito relevantes, sabe? E de se colocar mesmo no lugar do outro, né? Porque isso, na nossa prática, ela é extremamente importante, mas eu vejo que em várias. E eu gosto muito de pessoas que fazem perguntas. Eu acho que a arte de fazer perguntas e não ter respostas, sabe? Eu acho que esse lugar, eu não me coloco nesse lugar, pelo menos eu procuro, não me colocar assim, porque eu sou diretora, eu sei tudo. Não sei. Né? Porque se a gente se coloca nesse lugar do saber, a gente não aprende. Né? Então, eu busco pessoas que querem aprender, sabe? Isso para mim é esse lugar mais egóico, esse é um lugar que eu tenho até mais dificuldade, né? Porque eu acho que ali tem uma limitação de ver as coisas, sabe? Então, o julgamento também é outro ponto, assim, sabe? Porque eu acho que tá conectado, né? Ali um ego, aí um julgamento maior sobre o outro. Então, uma coisa que me tira muito, assim, até do sério, é quando ouço pessoas falando, né, mal do outro, ou não é nem às vezes mal, sabe? Falando, olhando, cara, vamos entender por que ela fez isso. Você já perguntou? Vamos já ouviu o outro lado? Como que... Então, eu acho que a empatia... E eu acho que a empatia, para mim, ela traz essa característica, né? Mas a empatia, a colaboração e essa curiosidade, essa vontade de aprender, né? E fazer perguntas, para mim, são três... E claro, né? Eu acho que tem uma coisa ali do protagonismo, né? Eu acho que de pessoas que querem realmente, né? Não estão ali naquele lugar de vítima, a vida, o azar, vou lá, que tomam para si. Exatamente, que toma o problema, que assume não sei, por isso que esse lugar tá tudo conectado, né? Olha, não sei, vamos lá, vamos aprender, né? Vamos atrás, vamos entender como que o outro funciona, por que agiu assim. Então eu acho que essas, né? A colaboração, a empatia, esse protagonismo e essa visão um pouco mais humanista, né, no sentido né, que eu acho que abre espaço para fazer perguntas, para mim são as competências que eu valorizo muito. Né? Eu acabei de fazer agora uma formação no modelo cognitivo comportamental. Justamente isso, né? Você falou tudo, assim, são os comportamentos, como que eu mudo o comportamento?
E eu estou lendo agora o último, eu comecei agora a ler um livro que eu estou gostando bastante, que é isso, Programado para Resistir. O livro se chama Programado para Resistir. Da Brit Andreatta. E ela fala da neurociência da mudança. E eu achei eu estou gostando bastante dele, né? Porque é isso, às vezes a gente quer mudar e vamos lá, né? Ele fala que assim, a neurociência, não é que o cérebro fala assim, não, vamos lá, vamos fazer, né? Como que eu não consigo gerenciar subjetividade, eu não consigo gerenciar desejo, né? Como que eu faço para isso surgir, para eu entender o que essa pessoa quer? E para isso ela tem que, para ela se abrir, ela tem que sentir que você está nesse lugar de não julgamento, né, de acolhimento, porque senão a pessoa não vai se abrir para você. E aí quando você consegue ver isso, né, quando ela consegue se mostrar com que ela é boa, com que ela não é, aí você consegue ajudar. Então assim, esse conhecimento, né, o pensamento, emoção e comportamento, que é assim que tudo funciona, né? São as situações e como que tudo isso se conecta e se move. Então, hoje eu estou muito feliz com esse conhecimento, vamos colocar, né? E que, na verdade, já estou colocando aí em prática, de como que eu ajudo a pessoa, assim, o que você está pensando? Né? Para eu entender por que ela está se comportando desse jeito. O que ela está pensando, como que ela está sentindo, porque aí eu vou entender por que ela está Como gestora, como você pode facilitar essa trajetória. Exatamente. Porque não dá para ignorar. Quando você entende isso, aí você dá ferramenta para as pessoas também se entenderem. Sim, e o julgamento que você disse vai embora. Exatamente. Espetacular o teu depoimento. O mundo hoje pede muito da gente, né, Flávia? Você como líder, você tem à mesa hoje, para a tomada de decisão, 1 milhão de fatores mais do que antigamente, eu tenho certeza. Você que está, por exemplo, há bastante tempo no mesmo lugar, imagino que você consiga hoje olhar para trás e ver a evolução dos pontos hoje que você precisa tocar para ter uma boa gestão. É tudo e rápido, né? O tempo inteiro. Eu digo que é o seguinte, você falou muito de competências, né? Para lidar com tudo isso, a gente precisa de algo fundamental, que é o quê? A calma. Você é alguém que, do ponto de vista do comportamento, passa calma. Não sei se já te falaram isso. Comportamento é uma coisa, sentimento é outra. Às vezes a gente por dentro é um turbilhão de emoções. A calma eu sempre encontro quando eu tenho disciplina. Para ser mãe, esposa, atleta, gestora, estudar, como é que você se organiza para ter isso de certa forma equilibrado? Claro que isso é idealizado. Um pratinho sempre cai. Eu brinco assim, mas sendo Duralex não quebra, né? Lembra o prato da vovó? Aquele marrom? Não é? Já que vai cair, que a gente tem um prato pelo menos que não quebre. Como é que se equilibra tudo isso? Ou tenta equilibrar? É com organização? É com disciplina? É uma injeção da característica do esporte na tua vida? Como é que você faz? Eu acho que você falou tudo. Eu acho que eu sou muito disciplinada, né? Eu sou uma pessoa de hábitos. Rituais. Eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, eu busco mesmo. Acho que isso é muito consciente, né? E eu trago isso muito forte, dessa busca do equilíbrio, né? E aí entra também amigos, sabe? Às vezes as pessoas falam, Flávia, acho que eu tenho até que aprender, eu estou nesse momento, eu acho que eu sou uma pessoa calma, mas eu tenho que aprender a falar mais não, né? Porque às vezes dá essa desequilibrada. Você acumula nessa busca desse equilíbrio, disso. Exatamente. Então, efetivamente, às vezes está, né, tá mais cheio o pote. Mas eu também tenho assim a prática, por exemplo, da meditação, do mindfulness, sabe? Eu faço isso. Eu acho que isso me ajuda muito, sabe? Assim, eu não saio de casa e vou. Sabe, assim, ó, vou. Eu procuro assim, trazer sempre a consciência e pensar um pouco, assim, ó, o que eu, né, quando eu acordo, eu faço na minha meditação, imagino tudo que vai acontecer, a gente não sabe tudo, claro, né, e tem que estar aberta para as surpresas da vida, mas é olhar e falar assim, bom, aquilo que eu sei que eu tenho hoje, as reuniões, os encontros, eu me imagino, né, eu já imagino isso acontecendo de uma forma fluida, de uma forma boa, eu levando, né, podendo ajudar, eu exercito isso, entendeu? Então,
como eu fiz aqui hoje, né? Então, assim, eu, né, desde assim, o agradecer pelo convite, a estar aqui. Então, assim, acho que tudo é muito especial. Então, eu não saio, né, para o meu dia de qualquer jeito. Então, eu acho que isso me ajuda, né, a dar conta. Eu acho que isso é um fator que realmente me ajuda. Agora, não vou dizer que não tem momentos, né, que você fica com ansiedade, que você não fica, claro, aí, mas é isso, eu acho que você tem instrumentos, eu acho que a gente tem que ter ferramentas, né, muito à mão ali, para a gente poder voltar. Então, assim, puxa, se às vezes eu tô, né, porque a gente sente a gente vê que a gente às vezes não está bem, pela emoção. Alterado, então, ou alguma coisa física, o coração batendo mais rápido, um pouco de um aperto no coração. Então, calma, então vamos, sabe, deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Então, eu faço isso, né? Eu procuro fazer e às vezes até reconheço, assim, puxa, eu não estou bem porque, né, aquela pessoa falou daquele jeito comigo, isso mexeu comigo, não tô legal, né, e deixa eu tentar passar e seguir. Mas, assim, então eu trago muito essa consciência, para mim, dos meus estados, né, das minhas emoções, e porque aí acho que é um primeiro passo para eu melhorar, né, eu acho que E aí eu acho que isso que faz com que, então, junta a disciplina, né, essa coisa dos hábitos, dos bons hábitos, né, acho que bons hábitos, e essa busca desse equilíbrio, e eu acho que, claro, o esporte, eu acho que né, o esporte, a família, eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu exercito, não é falar que, né, mas a gratidão, acho que isso é muito, muito poderoso, sabe? Eu acho que só que você tem que praticar. Eu acho que... Se apaixonar pelo processo. Exatamente. É aquilo que a gente faz todo dia. Né, a gente se torna o que a gente faz todos os dias. Não é fazer um dia, fiz uma coisa super legal, tá bom, e nas outras não. Que tem tudo a ver com a academia também. Também. Né? Curiosamente. Exatamente. Uma coisa conecta a outra. Vamos lá, estamos terminando o nosso episódio, mas eu não quero deixar de pegar as dicas tuas. Você já deu algumas aqui. O pessoal, obviamente, anotou, a gente anotou e vai colocar no ar, mas de livros, daquilo que você consome do ponto de vista cultural, de informações, séries, filmes, como é que está a tua vida nesse campo? Tá bom. Livro, eu sou uma devoradora, assim, né? Eu amo. Eu tenho os meus, assim, os livros que eu amo, que fizeram diferença na minha vida, que é A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, que fala muito, né, da gestão do tempo. Acho que eu aprimorei muito a disciplina. A empatia, eu gosto da Empatia Assertiva, da Kim Scott. Para mim é um livro também que mudou bastante. Eu li um agora há pouco tempo que eu gostei muito, assim, né, que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou, que é chamado Pense de Novo. Pense de Novo. Pense de Novo, do Adam Grant. Sim, bom, famosíssimo. Então, e ele traz agora, é muito legal, porque ele fala, né, o quanto que a gente tem que trabalhar, ter uma segunda opinião de nós mesmos, sabe? Buscar uma segunda opinião, que às vezes a gente está tão acostumado, ele fala, às vezes a gente acha uma tecnologia do ano 2000 tão velha, mas a gente tem pensamentos de séculos, né? E a gente não é capaz de mudar, né? Então, eu gosto muito dele. E deixa eu ver, tem mais um que também... e tem o do Coaching de $1 trilhão. Coach de $1 trilhão? Que fala da história do Bill Campbell, que foi o coach do Steve Jobs, do Google. Então, assim... O precursor. Dos melhores, né? O cara... e ele traz aí uma visão muito legal, né? Então, é o que fala... O Bill Campbell fala, né? Você pode... O cargo faz de você um gestor, mas... as pessoas fazem de você um líder. Então, é muito legal. Eu gosto muito desse livro. E série, eu sou muito eclética. Aí eu não tenho padrão. Ótimo. Não tenho padrão nenhum. E assim, até tem umas coisas que eu vou muito nos meus filhos, sabe? Eu gosto de... Às vezes é uma forma da gente conversar, claro, né? Compartilhar conhecimento. Claro. Exatamente. Então, por isso que eu vou falar. É bem... Então, desde Problema Vikings, zero, hein? Aqui no Café com Sal, zero para Vikings, sim, claro. Adoro.
até Annie with E, que eu vi com a minha filha. Ah, é? Ai, eu amei esse livro, essa série. Qual que é a ideia do... Ela é uma garota, né, de 13 anos, então foi bem na pandemia que eu vi, e eu estava com a minha filha, assim, só de lembrar me dá uma emoção muito boa, né, porque ela traz, assim, aquela vivacidade, sabe, do conhecimento, de aprender, uma menina simples, mas, assim, até a forma dela falar é toda rebuscada, mas... com uma autenticidade muito autêntica e muito vivaz, né? Eu amo essa série. E eu adorei Suits também, sabe, essa coisa mais inteligente das... Você sabe que às vezes eu me sinto assim, pego no meio do dia, eu tenho saudades do Louis Litt. Então... Juro. Uma personagem, uma figuraça, para quem acompanha, obviamente vai saber. Espetacular, né? Ele faz falta, né? Porque figuras como aquela, assim, você não cruza tanto. Exatamente. Nossa, tem essa série da vontade, às vezes tem exatamente isso, bate uma vontade de assistir de novo. E olha, ontem eu comecei aquela série de Como Chegar aos 100 Anos, você já viu? Não. Agora é super nova. Como Chegar aos 100 anos? Ele fala das zonas azuis no mundo. Então são práticas. Então eu estou no segundo episódio. Sim. Então um lugar no Japão, um lugar na Itália, né, na Sardenha, e aí ele vai falando quais são os hábitos, o que essas pessoas fazem. Porque pessoas que vivem nessas zonas azuis chegam aos 100 anos, é isso? São centenárias. Olha só. É um cara que trabalhou na National Geographic e que começou durante 20 anos, rodou o mundo atrás de lugares onde as pessoas viviam muito. Com certeza São Paulo está na mancha azul, né? Tá. Com toda certeza. Só que não. Olha, brincadeiras à parte, Flávia, super obrigado. Adorei te conhecer, o nosso também. papo. A gente tem um sponsor em comum, que é o Danilo Castro. Um beijão pro Danilo, nosso basqueteiro, nosso professor, né? Que também impacta tantas vidas, né? Com o seu trabalho, enfim, uma pessoa especial. Obrigado a vocês pela atenção, por acompanharem o Café com Sal. Vocês encontram a gente nas redes, tanto no Spotify como no YouTube. Se querem ver cortes, vocês que são mais imediatistas, a gente, né, com toda a empatia do mundo, entende, podem ver também no Instagram. Um beijo em vocês e até a próxima. Até lá.